Boa noite. Aguardando aqui o meu convidado entrar. Meu convidado já entrou, professor Luiz Carlos. Já já começamos aí. Vamos lá. Que já está entrando. Oi, joia? Tudo bem? Comentário fixado. Isso é legal. Enquanto esse pessoal vai entrando. Joia, só ajustar o som aqui. Estão me ouvindo bem, Luiz? Tô ouvindo. Tá beleza. O pessoal tá falando que o áudio tá estranho lá. É o meu áudio ou dele? É o seu. Agora Melhorou? melhorou. Melhorou. Eu não estou conseguindo fixar aqui, mas enfim, primeiramente, e te agradecer pelo convite, né? Eu vou fazer Nossa, que isso. uma breve introdução aí da minha história e também como que eu cheguei até você, né? E para a gente estar aqui hoje. Tá joia. Eu sou Muniz Jacó, sou de Ubá, Minas Gerais, zona da mata, e eu fiz medicina em Alfenas, 2002, e depois eu fiz medicina do trabalho e mudei para Pouso Alegre, sul de Minas. E aqui fiquei trabalhando, uma empresa de medicina do trabalho. Passado um tempo, me deu um certo vazio, minha vocação veio à tona. Eu falei, não, meu negócio é psiquiatria, né? E eu fui me encontrar na psiquiatria. Fui fazer psiquiatria através do curso de pós-graduação, com posterior prova de título. E eu clinicando, né? Esse tempo todo eu clinicando, eu comecei a ter um sentimento assim de frustração, né? De ver esses tratamentos só baseados em DSM-5, remédio, rótulo de diagnóstico, né? E pouco se falando em prevenção. E comecei a ler, estudar e comecei a buscar fontes, né? Informações que pudessem melhorar tudo isso. E fazer um curso do Fabrício Assini. Sim, do Fabrício. Aí eu fiz o curso, porque lá ele dava umas orientações, né? Dessa parte de suplementos e tal, outra visão. E depois eu vi uma live sua com ele. Ele foi lançar um outro curso. E ao ver a live, eu entrei no seu perfil e falei, poxa, que legal ver psiquiatra que pensa como eu penso, né, na mesma linha de pensamento. Nesse meio tempo, bem recente, eu criei meu canal também do YouTube, que se chama Saúde Plena, e eu estou começando a gravar vídeos ainda, sabe, relacionados a essa saúde plena, é o mesmo termo, praticamente, do que fala a MEV, né, do estilo de vida. Saúde, mente, corpo, espírito, outras abordagens, né, e aí fiz minha página no Instagram, tudo muito recente agora, as redes sociais. E me identifiquei, achei muito legal. Estou fazendo parte lá da MEB, estou no Telegram, né? Acompanhando o blog, etc. E falei, vou convidar o Luiz, vamos ver, né? Porque eu acho que essa mentalidade, ela precisa ser divulgada e trazendo os para o sul de Minas, que eu estou aqui no sul de Minas, meus seguidores, eu também tenho seguidores da Zona da Mata, outros lugares de Minas, do país. Eu falei, isso precisa ser disseminado, precisa ser passado, porque principalmente essa mentalidade que você já vem colocando na faculdade de medicina, ou seja, os médicos novos, né, a meu ver, eles precisam começar a sair da faculdade já com essa visão, né, do conceito de saúde. Nós temos que prevenir, não esperar a doença chegar, né? E a doença, muitas vezes, não é só ausência de sintoma, né? E por aí vai. Mas era só para fazer essa introdução, né? Que a gente está se conhecendo online, ainda nos conhecemos Joia. virtualmente, e pode se apresentar e a gente vai falar um pouco de você, e o que é a MEV, e a gente vai trocando ideia.
Joia, Munir. Assim, eu que agradeço o convite, né? Eu falo que a gente brinca na medicina do estilo de vida que a gente quer levar a palavra da MEV a todos os povos, né? Porque é uma missão mesmo, isso que a gente está tomando, né? Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior, eu sou psiquiatra, eu fiz psiquiatria mesmo direto, né, na minha história, professor da Faculdade de Medicina aqui de Uberlândia. Sempre o meu interesse na medicina foi um interesse mais voltado para a educação e pesquisa do que para a própria clínica em si, né? Eu tenho clínica, atendo, faço consultório, mas minha paixão de vida é ensinar e fazer pesquisa, né? Então Sim. eu sempre quis fazer isso. Por isso que eu acabei a residência, fiz mestrado, fiz doutorado, entrei na faculdade, né? E a medicina do estilo de vida, o MEV Brasil, né, que eu fundei junto com a colega, a doutora Mariana Salomão Daudi, ele é um projeto educacional, né? É, então, explicar isso, né? O porquê que eu fui me envolver com isso. Hoje a gente vive uma emergência de saúde. Sim. Há, há 100 anos atrás, a gripe espanhola matou 50 mil pessoas, 50 milhões de pessoas, mais ou menos, 40 milhões se de pandemia. Sim. Por ano, morrem de 50 a 60 milhões de pessoas no mundo, por ano, por doenças crônicas não transmissíveis. Então eu estou pegando um paralelo aqui, porque a gente está achando que a emergência de saúde é o coronavírus. Não é dessa que eu estou falando, não. Né? Eu estou falando de outra. Eu estou falando que por ano morrem em torno de 60 milhões de pessoas de doenças cardiovasculares, de diabetes, de doença pulmonar obstrutiva crônica, de câncer e outras doenças não transmissíveis por ano. Estima-se que nos próximos 20 anos a perda econômica por conta das doenças crônicas não transmissíveis será da ordem de 30 trilhões de dólares. Olha o tamanho disso. Tá. Todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm como raiz, como centro, um principal determinante, uma coisa: escolhas de vida. Né? É aquilo que você escolhe comer, é aquilo que você escolhe, com o que você escolhe se relacionar, com o que, se você se move ou não se move. Então é o jeito como você desenha a sua vida. Quando eu Sim. entrei na faculdade de medicina, né, em 98, não vamos falar desse assunto, né? Os cabelos brancos vai denunciando, né? A minha paixão era genética. Sim. Porque a gente ouvia dizer que a hora que descobrisse, que lesse o código genético, fizesse o genoma humano, né, a gente ia descobrir todas as causas das doenças e não sei o quê. E aí a gente terminou de ler o negócio todo e descobriu o quê? Que não dá para entender quase nada, né? Mas dois, não era isso a causa da maior parte das doenças. Eu fiz doutorado e mestrado nessa área, genética. De Né? genética. Foi ciências da saúde, mas foi dentro de um laboratório de genética. Então, primeiro eu estudei Alzheimer, depois eu fui estudar uma área que é a epigenética. Eu peguei antidepressivos, o estalopram, e fui estudar o que ele modificava a transcrição gênica. E aí lá enfiado nisso, né, eu comecei a estudar, era coisa de 20 mil genes que a gente estudava, assim, né, que estava acontecendo. Eu comecei a olhar e falar assim, pera, você vai estudando e vai vendo, pera, essa história da depressão que a gente conhece, né, eu estou contando como que eu cheguei na medicina do estilo de vida.
Essa Eita, história da depressão, que é hormonal. serotonina baixa, noradrenalina baixa, dopamina baixa. Peraí, tem um troço errado aqui. É, Porque quando você pega os antidepressivos, eles não regulam isso, eles regulam genes de inflamação, genes de resposta ao estresse. Então não era. Peraí, uai, se o antidepressivo está mexendo nisso, então qual que é a causa da depressão? É serotonina baixa ou é outra coisa? é, Aí estudando, eu fui ver que existia uma literatura enorme que dizia o quê? Que depressão é uma doença inflamatória. exato. Aí da doença inflamatória, eu fui ver, pera, obesidade é doença inflamatória, diabetes é doença inflamatória, obesidade aumenta o risco de depressão, diabetes aumenta o risco de depressão, Alzheimer, que foi o que eu estudei lá no meu mestrado, é uma doença inflamatória, doença cardiovascular é uma doença inflamatória, peraí, tem um negócio aqui. E vendo isso, né, eu fui parar numa tal de medicina do estilo de vida. Quando eu li esse termo, eu achei a coisa mais esquisita do mundo. Falei, como assim? Medicina do estilo de vida? Né? Estilo de vida para mim é, sei lá, moda. Não sei o que é isso. Quando É, eu peguei e fui ler, né? Porque aí, cabeça de cientista, antes de eu achar qualquer coisa, deixa eu estudar. A hora que eu peguei o livro, achei o livro mais famoso que tinha na época, que é do Gary Eager, que é um cara que é um professor da Universidade de Melbourne, se eu não me engano, na Austrália. A hora que eu abro o livro, meta-inflamação. E aí ele começa a descrever que o estilo de vida provoca inflamação, e essa inflamação provoca obesidade, diabetes, Alzheimer, depressão. Aí, falei, achei o lugar, né? E aí fui atrás da medicina do estilo de vida e tinha um evento que acontecia no Brasil regularmente, que era o Lifestyle Medicine Summit, que era de uma associação de medicina do estilo de vida que tinha. E lá eu tive uma palestra, tinha palestra com várias pessoas, entre elas sim. o Murilo, que é amigo do Fabrício, foi quem me apresentou o Fabrício, o Murilo, e o Gabriel Carvalho, dois nutricionistas. E quando eu vi a palestra do Murilo ali, eu falei, tudo está errado. Como psiquiatra, eu estou errado. Tudo que eu estou fazendo no consultório está errado. Foi a sensação que eu saí de lá. Eu saí de lá com a sensação assim, pera, quantas pessoas têm problemas inflamatórios, intestinais, que eu estou chamando de depressão e estou socando antidepressivo e não é isso. Eu saí de lá em choque. Porque encontrou o que eu estava vendo no meu doutorado com esse mundo de informações novas que estava aparecendo na época. E foi aí que eu fui olhar para a medicina do estilo de vida com atenção. Né? E aí fui estudar e fui entendendo, nossa, essa é a visão de saúde que eu quero. Essa é a visão de medicina que eu quero trabalhar. Ela tem a ver com aquilo que eu estudo academicamente dentro do laboratório. Lá dentro do laboratório de genética, estudando transcrição gênica, eu estou vendo isso. Acho que caiu a conexão aqui, não sei por quê. Vamos ver aqui. Aí, pessoal, caiu. Vamos ver já já que ele vai chamar aqui, mas ele está falando de um tema muito importante, muito atual, que é essa medicina do estilo de vida, esse olhar do ser humano como um todo, esse olhar de saúde mais completa, né? Já está
chamando ele aqui de novo. Parece que está falhando meu áudio também, né? Tô achando que a net dele caiu aqui. Ainda estou aguardando ele entrar. Pessoal, melhorou meu áudio? Parece que está todo mundo falando do meu áudio, que meu áudio está ruim. Olá, pessoal. Vamos ver que o negócio está travando. Vamos aguardar ele fazer. Meu áudio melhorou, né? E então nós estamos falando aí da medicina do estilo de vida. Oi, voltou. O pessoal ali tem razão. Mercúrio está retrógrado. Sei lá o que está acontecendo. Entrou astrologia no meio. Né? Os deuses do Wi-Fi não estão colaborando hoje, não. Eu troquei para o 4G, que quem sabe acendendo vela para outra entidade o negócio vai. Né? Bom, mas eu estava explicando lá, né, Munir, que aí eu tive um choque na minha cabeça, né? Tive um processo de revelação e eu fui estudar e falei, olha, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Não é uma moda, né? Não é, porque tem muita moda em medicina, tem muita. Quando eu fui ver, né? Era gente de peso trabalhando com isso, Harvard fazendo investimento em pesquisa nessa área, era muita gente de peso. Eu falei, olha, eu vou me dedicar a isso. Eu vou pegar isso como a minha área de pesquisa, minha área de trabalho, com um viés que é um pouco diferente, porque a gente tem que escolher um lugar, né, para estar dentro da cena, que é a medicina do estilo de vida na era digital. Então eu criei um grupo de pesquisa nisso. E aí me envolvi, né, criei a primeira disciplina de medicina do estilo de vida de uma universidade federal no Brasil. Então, me chamou muita atenção, foi o que mais me chamou a atenção. E aí eu decidi inserir isso dentro do curso de medicina, porque a medicina do estilo de vida ela tem um viés positivo. A medicina convencional, atual, moderna, ela trabalha com viés negativo. Né? O sujeito tem uma doença, eu tento consertar. Ele tem um problema, eu tento arrumar o defeito. Mas a gente não devia... Descobrir um remédio para combater a doença, né? Para tapar um buraco, né? Para tapar um buraco. Mas e se eu pudesse trabalhar não como mecânico, mas como engenheiro? Esses dias eu escrevi um texto sobre isso. Eu vi lá, né? Se em vez de consertar o carro, eu criasse saúde. Em vez de consertar a saúde, se eu criasse saúde. E a medicina do estilo de vida tem essa proposta. Então foi por essa razão, porque é uma emergência de saúde, então eu achei um lugar para me fazer diferença no mundo, é cientificamente comprovado, tem evidência, tem lógica, e é o mais importante também. Isso, porque a gente não pode sair acreditando em qualquer coisa. Não é achismo, não é nada de... é ciência, né? É ciência. E o terceiro é que é uma proposta que revira a medicina de ponta cabeça. É um então, assim, dá uma bagunça boa, né? Dá uma bagunça boa. Então, foi por esses 3 motivos que eu fui parar na MEV, né? E resolvi tomar isso como uma missão, uma paixão, uma missão de vida. Né? E aí eu brinco hoje que o meu estilo de medicina é a medicina do estilo de vida. Bacana. A medicina do estilo de vida pode falar que é o mesmo que medicina integrativa? Não. Não? Não. Medicina positiva, saúde positiva?
a medicina do estilo de vida, ela se insere dentro da filosofia da saúde positiva. Saúde Tá. positiva é um conceito que nasce da psicologia positiva. Psicologia, né? De psicologia. Isso, ela sai da psicologia positiva. Então, Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva moderna, ele cria esse conceito de saúde positiva, que tem toda a lógica, né? Mas ela é uma filosofia. Né? Medicina positiva, saúde positiva, psicologia positiva, é uma filosofia, é um jeito de ver a saúde. A medicina do estilo de vida se encaixa muito bem aí dentro. Mas ela não é uma medicina integrativa, ela não é uma medicina mente-corpo, ela não é uma medicina alternativa complementar, ela não é uma medicina funcional, ela tem diferenças filosóficas muito grandes com cada uma dessas abordagens. Então, o colégio brasileiro, o colégio americano de medicina do estilo de vida, ele faz questão de diferenciar isso tudo. E tem uma razão muito clara, né? Não é uma questão de criar polêmica, né? Mas quando você vai ver a filosofia da medicina do estilo de vida, ela coloca o quê? A mudança do estilo de vida deve ser a mais alta prioridade no tratamento de um paciente. Eu primeiro faço isso para depois pensar no remédio, a menos que a medicação comprovadamente tenha uma relação custo-benefício e risco-benefício maior do que a mudança do estilo de vida. Certo. Porque se for igual, ou o risco da medicação for um pouquinho maior, eu vou investir na mudança do estilo de vida. Então vamos pensar aqui. Se você conseguir mostrar que esse é um dado de pesquisa, para hipertensão leve e moderada, não para hipertensão grave. Para hipertensão grave é medicação. Para hipertensão leve e moderada, você usar o antihipertensivo ou a mudança do estilo de vida, o resultado que você consegue é muito próximo. Porém, os antihipertensivos adicionam um risco de mortalidade por efeitos colaterais da medicação. Então, feita essa conta, tira o remédio e bota a mudança do estilo de vida. Mas, se for uma hipertensão grave, remédio. Mas, exato, se você adicionar a mudança do estilo de vida, o paciente usa menos antihipertensivo e tem uma melhora em outras coisas. Passando então, essa é uma... para a psiquiatria, chegou a crise de pânico no consultório, né? A pessoa no extremo, né? Você vai ter que medicá-la ali inicialmente, porque ela está tendo crises recorrentes. Mas assim, voltar à normalidade, você pode ter um benefício muito grande na mudança de estilo de vida, né? Sim, e aí dentro da nossa área da psiquiatria, há uma questão muito séria, que é o quê? Você tem que pensar em uma quantidade enorme de diagnósticos diferenciais que às vezes não são considerados, né? Como, por exemplo, a gente sabe que a pessoa que tem crise de pânico, ela tem uma hiperatividade da amígdala maior do que as outras pessoas, ela tem uma sensibilidade ao medo. Mas, às vezes, ela está disparando as crises de pânico, não porque ela tem pânico. Ela, por exemplo, vive desidratada. Ela submete o corpo dela a estresse hídrico constante. A amígdala entende aquilo como perigo e desencadeia uma crise de pânico. Isso eu já vi. Ou ela, né, se alimenta mal e tem uma hipoglicemia ou alguma outra coisa assim, né? Um problema. Sim, hipoglicemia reativa, a consumo exagerado de açúcar, né? Intoxicação por cafeína, né? Sim.
desidratação, intoxicação por cafeína, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Um diagnóstico diferencial extremamente comum, aí estima-se que até 30% dos homens acima dos 50 anos podem ter sem diagnóstico. Na verdade, mais de 90% das pessoas com síndrome de apneia obstrutiva do sono não têm o diagnóstico, e ele tem depressão, tem ansiedade, e não é nada disso. É porque de noite ele está morrendo, toda noite ele morre a cada 3 minutos, faz hipóxia, e durante o dia o cérebro dele está morto. Isso é depressão? Com pacientes que dormem só 5 horas, 4 horas à noite, isso é extremamente comum. E a pessoa acha que está ansiosa, ela está com taquicardia por falta de sono. Né? Então, assim, o diagnóstico diferencial com mau estilo de vida é muito ignorado. E interessante a gente falar nesse momento aqui para passar para o pessoal os pilares, né, da medicina do estilo de vida, que é alimentação, movimento, sono, controle do estresse, conexões sociais, né, e também a parte de transcendência, né, que faz... Isso, a espiritualidade. Espiritualidade, né? Faz... Eu chamei de transcendência para não criar confusão aqui no Brasil, mas o Caio, que estuda espiritualidade, até fiz uma live com ele há umas semanas atrás, falou, não, o termo certo é espiritualidade, então eu vou corrigir, né, eu vou até mudar isso lá, porque esse é o termo certo. Então, os pilares da medicina do estilo de vida, eles não são mais do que os hábitos que compõem o nosso dia a dia, que nós estamos insistindo em detonar com tudo. O estilo de vida moderno, ele é perverso, né? Ele tenta alterar toda a lógica natural. Comer comida que não é comida de verdade. Um tanto de coisa. Pensa comigo, supermercado, né? Metade do supermercado não é comida de verdade. É um troço que... Acho que é o Murilo que fala, comida boa é comida que estraga, né? Ele fala que quanto mais a comida dura, menos você dura. Menos você dura, né? Quer dizer, a comida boa é aquela que estraga, né? Ou seja, é aquela que você tem que comer em 1, 2 dias, porque ela vai perder. Então, metade do que você encontra dentro de um supermercado hoje parece comida, mas não é comida. As pessoas, elas não se movimentam. Se estima que nós gastamos até 4.000 calorias a menos por dia do que as pessoas gastavam antes da Revolução Industrial. 4.000 calorias? Cara do céu! Quanto é isso? Né? As pessoas dormem, nos últimos 50 anos, 1 hora, 2 horas, de 1h30, 2 horas menos do que há 50 anos atrás. É muita diferença. É muita diferença. Então nós estamos assim, acabando com a nossa saúde. E aí, o modelo convencional de medicina, ele não olha isso. Você teve aula disso na faculdade? De jeito nenhum. Como é que era na faculdade? Como nós dois chegamos ao mesmo caminho, assim, de identificar você pelo estudo, pela ciência e eu pela prática e intuição. E agora eu estou cada vez mais interessado em aprofundar nesse dado. E acho que essa intuição é um pouco da personalidade, né, da pessoa, de se avaliar, sim, começar a observar e questionar o porquê disso, né? Nós, psiquiatras, por exemplo, vai chegar o paciente lá, vou pegar o DSM-5 que está lá. Não, o que você está sentindo? Isso. Então isso é isso, toma essa medicação, seu diagnóstico é esse, vai para casa. E aí? Eu dou aula de psiquiatria há mais de 10 anos. Né? Então, quando eu comecei a dar aula na residência de psiquiatria, a gente usava o DSM-4, né? Não era o 5.
E tinha uma coisa muito interessante que estava escrito na introdução do DSM-4, que era o quê? Que aquilo ali era uma referência, mas aquilo não resumia o que o psiquiatra devia aprender. Ele tinha uma classificação nosológica para uso de pesquisa e seguro, mas aquilo não era o manual de estudo do psiquiatra. Porque o psiquiatra tem que estudar o quê? Psicopatologia, tem que estudar a clínica psiquiátrica. Só que o que virou a psiquiatria? Ela virou o estudo do DSM. É isso. Né? Tanto que o livro mais famoso de psiquiatria, que todo mundo indica, né? O Kaplan, quem é que o Sadok, né? Sabe. Ele eu brinco que ele é o comentário bíblico do DSM. Ele é só assim, o desdobramento comentando o DSM, mas aquilo não ensina psiquiatria para ninguém. Então, isso fez com que a psiquiatria se empobrecesse e perdesse muito. Por trás disso, a medicalização, né? A questão medicamentosa, uma série de outras Acabou coisas. Acabou que virou assim, qual é o remédio que eu dou para aquilo que tem remédio? Né? Se não tiver remédio para aquilo que eu dou remédio, você não sabe o que fazer. Exatamente. Né? Agora, o grande desafio, Luiz, de nós, assim, profissionais, que tem essa visão, e você até bem mais à frente aí, é como lidar com isso no dia a dia. Primeiro, assim, passar essa mentalidade para as pessoas, né? Fazer essa psicoeducação, né? Em cima de todo esse tema, convencer as pessoas, mostrar através de estudos, e fazer com que as pessoas, na verdade, todos vão ter que sair da zona de conforto, né? Zona de conforto total que a gente tem hoje. Hoje é mais fácil você ir lá fazer uma comida natural, ou você ir lá descongelar uma coisa que está ali, né? Mais perto, mais próximo para você fazer, uma coisa mais rápida. Porque o ser humano, você sabe muito bem, ele vive fugindo da dor para o prazer, né? O tempo todo. Ele não quer sentir dor. Ele nós fica somos só uma espécie... no prazer. E não vai ter resultado se não tiver dor. Não adianta. Se você não tiver momentos em que você vai ter que se esforçar, você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que enxergar determinadas coisas e querer mudar a sua vida, não há outro método a não ser vestir a camisa e... É um processo de reconexão, porque assim, a história da nossa espécie mostra que nós somos animais que insistimos em não querer ser quem nós somos. Nós estamos o tempo inteiro tentando fugir da realidade de que nós somos animais, que tem que dormir, comer, beber água, né, descansar, e nós vamos fugindo disso. E é essa fuga dessa própria necessidade natural de um estilo de vida conectado com quem nós somos que está criando esse problema todo. Então você pergunta, o que a gente tem que fazer? Né? Eu falo assim, existe um desejo latente de todo ser humano por bem-estar e felicidade. Né? O sujeito ele tem que estar muito alienado demais, tem que ter andado muito além do ponto do último retorno para poder não estar querendo isso. Porque qualquer um, se parar e pensar, quer isso. Quer viver em paz, ter bem-estar, ter saúde para poder curtir a vida. Né? Confunde às vezes as coisas, mas no final é isso que quer. Então a pessoa ela tem um desejo latente, ela quer. Às vezes ela tenta falsear isso querendo um remédio que supra esse negócio. Sim, é um desejo genuíno. Quem não vai querer uma solução mais fácil? Até eu, né, quereria, né, mas não existe. A questão é essa. Então, a coisa que o psiquiatra aprende é que realidade a gente não tem como contornar, né? Então, se existisse a possibilidade, eu ia querer. Mas até hoje não tem uma medicação que substitua a atividade física. Não tem o efeito dela. Então, assim, eu sou apegado ao real, então eu tenho que entender que é assim. Do outro lado, existe o profissional de saúde
que ele não é educado para atender a essa necessidade latente, e muito menos despertar. Ele é educado para uma outra coisa. Ele é educado para tentar achar o contorno, achar o atalho. Então ele sempre vai pensar no remédio, ele vai acreditar que o remédio é que funciona, ele não vai confiar que a mudança do estilo de vida vai resolver, ele não vai acreditar que o paciente dele vai dar conta. Se você desperta o desejo latente do paciente e você cria um profissional de saúde que tem uma visão positiva, você casa os dois e você tem uma mudança cultural. Em que as pessoas vão querer, falar, existe uma forma de melhorar a minha vida que não seja só medicação? Exato. Eu tenho paciente que chega lá e ele fala isso para mim. Eu queria uma alternativa que não fosse remédio. E à medida em que eu vou conversando com ele, às vezes eu mostro para ele o que? Olha, existe. Para isso aqui existe. Para outros casos, não é só o remédio, mas às vezes você vai precisar do remédio para poder te ajudar a chegar lá. Mas a gente vai tirar o remédio quando você... Então, assim, o uso judicioso, com bom senso, vem de uma pessoa que tem uma visão positiva de como ela deve aplicar a medicina. O problema é que, às vezes, as pessoas que estão nessa linha do bem-estar, elas só trocam o tipo de remédio, mas elas vão socar R$2.000 de vitamina, suplemento, fitoterápico, sei lá o quê. E é aí, Munir, que a medicina do estilo de vida diverge de algumas dessas abordagens de saúde alternativas que têm surgido. Porque você não vai ver na medicina do estilo de vida, pelo menos dentro da filosofia, dizer que a gente vai dar vitamina, por exemplo, se o sujeito não tiver uma deficiência de vitamina comprovada. Por quê? Porque a gente sabe que um nutriente dado separado do alimento de onde ele tem origem, cria um desequilíbrio fisiológico. Então é um exemplo muito bom da saúde, o fato, por exemplo, de que você suplementar vitamina A aumenta o risco de câncer de pulmão. Mas você dar alimentos ricos em caroteno diminui o risco. Vitamina A é um carotenoide. Então quer dizer, o nutriente separado da comida aumenta seu risco. Isso você não vai ver um médico que tem a filosofia do estilo de vida a sério prescrever R$2.000 de suplemento e vitamina. É muita coisa, né? Porque assim, a gente vê isso. Eu recebo paciente assim, né? Eu só estou mudando o nome do remédio que eu estou dando para ele, né? E como os alunos estão aceitando? Esse é o primeiro semestre com pandemia e tudo que entrou a disciplina? A disciplina começou primeiro com um curso de extensão. Então eu testei a ideia com um curso de extensão. E foi excelente. Assim, gerou uma curiosidade muito grande. Aí eu propus para a faculdade de medicina criar uma disciplina optativa. Entre o curso de extensão e a aprovação, né, eu fui estudando um modelo que eu podia ensinar a medicina do estilo de vida. O problema foi que aconteceu o quê? Primeira aula, pandemia. A gente fez a primeira aula, foi na quinta-feira. Na sexta-feira seguinte, o prefeito decretou quarentena na cidade, a faculdade fechou as portas e aí a gente interrompeu. Eu só dei uma aula. Até o João está seguindo aqui, ó, a gente, ele é aluno nosso lá. Ah, bacana. Então, assim, a recepção, o interesse pela disciplina é muito grande. Porque eu acredito que essa geração de estudantes que nós temos agora,
eles estão percebendo que o nosso estilo de vida atual faz mal para eles. E se eles entrarem, saírem da faculdade de medicina e for trabalhar com essa mentalidade que nós fomos formados, eles vão adoecer em 2 tempos. Não aguenta, né? Não, porque isso é insano. E dentro da medicina estilo de vida, como é visto a yoga, a meditação? São ferramentas de movimento, controle do estresse, equilíbrio de emoções. HPA, né? Então são ferramentas muito bem-vindas dentro da medicina. Bem-vindas, aceitas, né? Sim, sem tudo aquilo que tiver evidência científica de que funcione, a medicina do estilo de vida abre as portas. Muito bem-vindo. E essa abordagem no consultório é aquela abordagem que começa ali na entrevista, né? Tem todo um diferencial ali de abordagem, né? De avaliar todas as... Isso. Na prática, né? Como que isso é aplicado, né? Na verdade, Munir, tem uma coisa muito legal, né? Quando você vai conversar com os diretores, por exemplo, do International Board of Lifestyle Medicine, eles têm uma metáfora que é assim: a medicina do estilo de vida não é mais uma casinha que foi construída na rua da medicina. Ela é o alicerce da medicina. Sim. Então, se você pega os guidelines de diabetes, de hipertensão e tal, tem lá assim, né? Primeira coisa a se fazer, mudança do estilo de vida. Todo guideline tem isso. Mas são 3 linhas. E depois vem 200 páginas de medicação. Lá fala, a primeira coisa é fazer mudança do estilo de vida. Só que depois eles discursam sobre medicação. A medicina do estilo de vida pegou essas 3 linhas e resolveu escrever 400 páginas sobre isso. É isso que é a medicina do estilo de vida. É pegar o alicerce da medicina e discorrer sobre ele. É dizer aquilo que Hipócrates já dizia. Interessante, né? E nos próximos meses, acho que em agosto vai ter um evento, né? Sim, nós estamos no MEV Brasil, né? O MEV Brasil é uma escola. A gente criou uma escola de medicina do estilo de vida para ensinar uma abordagem positiva de saúde e trabalhar as técnicas e as abordagens para ajudar o médico, o profissional de saúde, a dar conta de conduzir a mudança do estilo de vida. Porque essa é a parte mais difícil. Todo mundo sabe que fazer movimento faz bem para a saúde, que comer direito faz bem para a saúde, que dormir faz bem para a saúde. Onde que é o difícil? O difícil é como eu faço isso. Exatamente. Então a gente fala... Desafio, né? Desafio do profissional, de estar preparado para fazer esses atendimentos, né? É ir da ciência para a solução. Então, como o difícil é ir da ciência para a solução, a gente criou uma escola para ensinar isso. E aí nós estamos promovendo em agosto o primeiro COMEV, Congresso Online de Medicina do Estilo de Vida. Nós vamos ter 30 palestrantes. Quando eu conto para as pessoas, vai ser 30 palestrantes, eles falam assim, mas tá doido? Né? 30 palestrantes, 4 dias de aulas, com grandes nomes, tanto da medicina do estilo de vida, quanto do coaching de saúde, que é uma abordagem cientificamente comprovada para ajudar a fazer mudança do estilo de vida. Então a gente vai ter, por exemplo, uma palestra da Elizabeth Frates. Elizabeth Frates é professora da Escola de Medicina de Harvard e ela criou a primeira disciplina no mundo de medicina do estilo de vida. Então, nos Estados Unidos, eu ouvi falar, assim, nos Estados Unidos eu já sei que por exemplo, a medicina integrativa é considerada especialidade médica. E lá tem integrativa e medicina do estilo de vida?
Lá fora é uma especialidade? É uma área de atuação? Não, a medicina do estilo de vida ela é proposta como uma especialidade nos Estados Unidos, né? Não, aqui no Brasil, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida está começando negociação com o CRM, com o CFM, para pensar em uma área de atuação, não numa especialidade. Porque, na verdade, não é uma especialidade, né? Ela é o que a medicina tem que ser. Então, a gente não devia chamar ela de outra coisa. Por exemplo, a medicina do sono, que é uma área de atuação. Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, de atuação, isso. Né? Como é, por exemplo, não uma subespecialidade, é uma área de atuação mesmo. Área de atuação. Que todas as especialidades poderiam fazer, né? Porque, na verdade, ela é a base, né? Nos Estados Unidos, várias universidades já têm disciplinas de medicina do estilo de vida. Harvard é a mais conhecida e o currículo que a Beth Frates criou para medicina do estilo de vida lá se tornou o padrão, a referência de ensino do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, né? A disciplina que eu criei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, ela se inspira um pouco, mas a gente introduziu abordagens de coaching de saúde, né, que inclusive, né, é interessante falar isso, metade do COMEV, do Congresso, ele vai ser de coaching de saúde. Porque apesar do preconceito que o brasileiro tem, né, o brasileiro é um povo engraçado. Ele tem preconceito demais. Né, tem muito preconceito com coaching de saúde. Nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard tem um instituto de pesquisa só de coaching. É uma ferramenta muito valiosíssima. Interessante, funciona muito, muito valiosa, porém ocorreu uma época no Brasil que teve um boom de cursos, aí foi misturado, né? Ficou todo mundo fazendo curso de final de semana, falando que era coach, e deu uma... Ficou difícil das pessoas, deu uma banalizada. Acreditarem, isso. Mas, por exemplo, o curso de saúde é outra coisa, é totalmente diferente. O que a Beth Frates vai apresentar na palestra dela é o panorama da pesquisa mundial sobre coaching de saúde. Ela vai falar sobre o que se tem de evidência. E a gente vai ter vários profissionais, a gente vai ter o Alan Morse, que é um psicólogo, que é coaching, que trabalha com burnout em profissionais de saúde. E ele mostra como essa ferramenta pode ajudar os médicos a não adoecerem, né? Porque, assim, eu não sei se as pessoas têm noção, né? Existe uma epidemia de adoecimento dos profissionais de saúde, em particular dos médicos. Nos Estados Unidos isso é muito grave. Com alto índice de suicídio, inclusive. Né? Suicídio, abandono da profissão. Então é possível que daqui a alguns anos a gente tenha um apagão de profissionais. Não é uma saturação do mercado, é um apagão. Porque as pessoas podem adoecer e desistir da profissão. E aí o Alan ele vai mostrar como o coaching pode ser uma ferramenta para impedir o adoecimento dos profissionais de saúde. E a gente vai ter vários profissionais com abordagem sobre sono, sexualidade, comunicação em casal, como entrevista clínica sobre a ótica da MEV. A gente vai ter como que a gastronomia pode ajudar a gente a se reconectar com a comida, dieta plant-based, dieta mediterrânea. A gente vai ter, assim, 30 palestrantes escolhidos a dedo, que eu falo que se alguém perder é porque é ruim da cabeça, pode marcar uma consulta com o Munir. Eu vi lá, inclusive, eu já estou inscrito também, vai ser bem, bem bacana. E é de graça, né? Por isso que é mais doido ainda. Se você perder, pior ainda, porque é de graça. De graça ainda, né? Depois a gente divulga nas minhas redes sociais também.
Mas o mais importante do pessoal, uma das coisas mais importantes do pessoal saber é que para iniciar esse projeto de estilo de vida saudável, tudo vem do hábito, né, Luiz? Como está o seu hábito de vida hoje? Essa pergunta que a gente deve fazer. Quais são os meus maus hábitos? O que eu preciso mudar? E como mudar? Como fazer? Porque se eu tenho, não adianta eu criar um objetivo de vida, um propósito de vida, seja ele profissional, seja ele em qualquer situação, se você tem maus hábitos. E você tem que mapear rápidas, né, assim, resultados rápidos, menos dolorosos. Então é um mapeamento geral de tudo que acontece comigo, na minha esfera familiar, na minha esfera de trabalho, né, de ter esse momento, eu costumo dizer, um momento de solitude, né? Hoje as pessoas estão com muita dificuldade de entrar em solitude, né? De ter aquele momento do dia para você, momento que você possa fazer reflexão, se renovar, né? Entrar em contato com você mesmo, saber quais são as suas habilidades, os seus talentos, como eu posso planejar isso, né? Como eu vou encontrar isso. Viver mais para dentro do que para fora, né? Mais conectado do que desligado de você. A gente se conecta a muita coisa, mas não a nós mesmos. Exatamente. E é curioso, sabe, Munir, que assim, as pessoas elas não se dão conta de como elas estão doentes. Eu me surpreendo. A gente fica no meio disso, né? Estudando medicina do estilo de vida, você acha que isso que é uma coisa que todo mundo sabe. Isso é um mal de quem vira especialista no assunto. Então, às vezes, assim, eu assusto. Assim, nossa, a pessoa não tem noção que ela tinha que dormir 7 horas, pelo menos, à noite, e a pessoa se assusta por descobrir que ela tinha que dormir 7 horas. Ela não tem noção de que ela está matando, que ela está cometendo suicídio quando ela dorme menos de 7 horas. Estou sendo radical, mas é verdade, né? Ela aumenta muito o risco dela morrer se ela ficar dormindo menos de 6 horas. E as pessoas, elas não sabem disso. Né? E por outro lado, por exemplo, às vezes ela também não sabe que um simples fato de você praticar diariamente um diário de gratidão, por exemplo, vai fazer ela dormir bem. Pode trazer um benefício imenso, né? 3 a 5 coisas à noite, todo dia à noite. Você vai deitar à noite, vai dormir. Vou aqui agradecer 3 coisas que aconteceram no meu dia, 4, até assim, começa com 3, né? Para não ficar ruim. Que com o passar do tempo, você vai vendo que vai ter muito mais que 3, né? Vai ter você vai provocar modificar totalmente a forma de pensar, de enxergar as coisas, né? Melhora seu sono e os benefícios. Desinflama, diminui os fatores inflamatórios e diminui o risco de você ter um monte de problemas. Isso é uma coisa tão besta, tão simples de fazer, né? Então, assim, as pessoas se assustam quando elas descobrem essas coisas. E mais assustador ainda, na minha opinião, é que eu nunca fui a um médico que me perguntasse quantas horas eu dormia. Eu nunca fui. O sono é muito pouco investigado, né, assim, no consultório. Sim, não, tudo que é do estilo de vida é pouco investigado. No máximo você faz atividade física? Você come alguma coisa? Como é que é a sua dieta? Só isso. Né? Então existe... E o sono, por exemplo, né, a quantidade de distúrbios de sono que a gente tem não são nem abordados, nem falados. A apneia mesmo, né? Você falou, e a apneia é gravíssimo. Que a pessoa você voltei a viver. Às vezes ela vai usar uma intraoral, até tem uma irmã dentista que faz essa prótese, ou vai usar um CPAP e vai resolver. Vai resolver a vida da pessoa, ela nem sabia, ele tá roncando, ele é assim mesmo, ele ronca, aquilo vira até uma piada, né? Ele vira até uma piada. Mas isso é um problema clínico.
Né? A síndrome da apneia é um problema clínico. O mais grave é que grande parte da população hoje abre mão de dormir para poder ficar assistindo Netflix. E assim, ele aumenta o risco dele de ter Alzheimer, de ter câncer, de ter arritmia, de ter infarto, de ter AVC, só porque ele escolheu dormir pouco para poder assistir seriado. Então, assim, isso é mais grave, porque é muito mais comum do que a apneia, né? Sim. Então, assim... Sendo que também medidas simples, né, da higiene do sono já podem ajudar resolver muito. Manter o quarto mais escuro, tomar um banho mais próximo de deitar, porque ali o seu corpo já está, né, mais aquecido, tomar alguma coisa mais quente, evitar estímulo, né, de tela, uma série de coisas que a gente pode fazer sem remédio, né? Já que está sem falando. Remédio. E Sem todo remédio. o estilo de vida, toda a medicina do estilo de vida é assim. Pequenas mudanças que criam uma reação em cadeia que vão modificar a vida da pessoa, vão transformar a vida da pessoa. Às vezes você pedindo para uma pessoa comer uma fruta por dia, ela muda a vida dela inteira. Eu já cansei de ver isso no consultório. Você pede para a pessoa, olha, faz força de comer uma fruta por dia. Aquilo cria um movimento que ela virou outra pessoa depois de um mês. Isso é maravilhoso, né? Sim. O pessoal perguntou aqui como que pode inscrever para o Comev. Tem o site do Congresso, que é congressomev.com.br. Congresso MEV, direto, congressomev.com.br. Lá você faz a inscrição, é de graça. É o que você falou, se não puder escrever, né? Quem não escrever não deve estar... Não, aí tá sem juízo, porque perder 30 palestras de palestrante internacional desse nível, de graça, tá rasgando dinheiro. congressomev.com.br. Aí vai ter o www aí, né? Isso, www.congressomev.com.br. Lá tem toda a grade de... Quantas horas aí? Você tem horário aí, Luiz? Que eu tô... Sim, tá quase cortando a gente. Faltam uns 2 minutos. Tem que despedir já. Voltou, né? Caiu, voltou. Acho que a gente podia fazer um fechamento aí. Depois a gente escolhe um tema específico para falar, se você aceitar mais um convite. Vamos ver se vai dar tempo, né? Não, Ah, você falou outro dia? Outro dia. Sim, Escolhe claro. Por exemplo, insônia ou alguma outra coisa, a gente prepara Tranquilo, a gente escolhe um tema e a gente conversa. É um prazer. Hoje foi mais esse bate-papo. Introdução. E gostaria de te agradecer aí mais uma vez. O pessoal também que está com a gente aí, ficou até o final, agradecer também. E espero que todos tenham abraçado essa mensagem, né, do estilo de vida saudável, que a gente possa cada vez mais mudar a nossa forma de pensar e viver de uma forma mais saudável. Isso, eu agradeço muito, Munir, a oportunidade. Assim, igual eu brinquei, a gente está nesse trabalho de levar esse conceito ao Brasil todo, né? Fazer uma revolução na medicina. Não é um exagero que a gente está propondo. Eu acredito que isso é possível, né? A gente pode ensinar as pessoas a mudar a perspectiva, tanto pacientes quanto profissionais, né? E é um imenso prazer. Eu convido o pessoal a seguir o nosso Instagram, @mevbrasil, e passar no site, né, mevbrasil.com, não tem BR, mevbrasil.com, tem o blog, e o congresso, congressomev.com.br. E agradeço demais o convite, estou aí, precisar, a gente discute, é um prazer, adoro ensinar, é minha vida. Vou te incomodar um pouco aí. É meu propósito. É meu propósito de vida isso. Beleza, estamos na regressiva aqui já. Um abraço tá aí. Joia. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.